Você pode participar e mandar a sua mensagem através do 980610949. Mensagens, recados, torpedos, WhatsApp para Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Dupla Grenal fez uma quarta-feira de luxo. O Inter foi a Recife, ganhou, encostou no Atlético Mineiro e fez uma vitória importantíssima no jogo de muitos gols. E o Grêmio, quem sabe, tenha feito a sua melhor apresentação no Campeonato Brasileiro, ganhando ontem do Botafogo por 3-1 na Arena. Então, uma quinta-feira sem problemas para a dupla Grenal, sem crises. Vamos às informações da dupla Grenal. Começamos com as informações do Grêmio. Boa tarde, Tiger Jaque. Tudo bem, Marcão? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no apito final. Bom, o Grêmio conseguiu uma vitória ontem, né? Importante sobre a equipe do Botafogo, placar de 3-1, show do PP novamente, que vem aos poucos conseguindo números e estatísticas próximas às que tinha o Everton Cebolinha, né? Jogador que ele tem a responsabilidade de substituir desde que o Everton ele se transferiu para o mercado português. O PP fez 2 gols ontem e o outro gol do Diego Souza, a partir do cruzamento do Robinho, a assistência do Alisson de cabeça e a finalização do Diego Souza. E o Grêmio agora tenta embalar de alguma forma no Campeonato Brasileiro. Subiu de uma maneira até significativa na tabela de classificação, saiu ali da proximidade da zona do rebaixamento, está na 11ª colocação agora do Campeonato Brasileiro e foca na partida de sábado, quando enfrenta o São Paulo, jogo duro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Marcão, a gente já começa a trazer os problemas que o Grêmio tem por conta dessa sequência de partidas, né? O Grêmio vai ter 2 treinamentos antes do jogo contra o São Paulo, se a gente contar o treino de hoje, que acontece à tarde. E a gente sabe que o treino de hoje à tarde ele vai ser muito mais um regenerativo. Então o Renato vai ter uma atividade para comandar o Grêmio, para tentar organizar o time que vai a campo para enfrentar o São Paulo neste sábado. Grêmio que tem um desfalque do Diego Souza, atacante que foi expulso após dar uma solada no jogador do Botafogo. O Renato chegou a reclamar, inclusive a gente acompanhou isso durante a transmissão, dizendo que o VAR está acabando com o futebol brasileiro. Na jogada do Diego Souza ele cai, e aí ele levanta a perna, Marcão, e ao baixar a perna, atinge o jogador do Botafogo. Renato disse que só ia se manifestar depois de ver o lance, disse que não viu a repetição do lance, mas no momento do jogo ele teceu críticas ao árbitro de vídeo, falou que o VAR está prejudicando o futebol brasileiro. De qualquer forma, o Diego Souza não joga no sábado contra o São Paulo. E a tendência é que o Isaac o substitua, o Isaac que vem sendo a alternativa quando o Diego Souza não é uma opção ali para o setor de centroavante, ele faz um papel de falso 9 e o Renato o coloca por ali. Se cria a expectativa também, Marco Antônio Pereira, da volta do Jean-Pierre, né? Jean-Pierre que não retornou ainda ao time do Grêmio, e também do Kahneman, que ontem deu vaga ao Rodrigues, ainda está em recuperação física após ter sido diagnosticado com a Covid-19. O Jeromel voltou ontem e o Renato teve o cuidado de não colocar 2 jogadores retornando de um longo período parado no time. Então, pode ser que a partir de sábado a gente possa ter o retorno de Jeromel e Kahneman jogando juntos na partida contra o São Paulo. O Diogo Barbosa deve ser mantido na lateral esquerda, em contrapartida o Vitor Ferraz mantido na lateral direita, já que o Renato não gosta de colocar Diogo Barbosa e Orejuela juntos, porque acredita que perde muito defensivamente quanto a isso. O Grêmio, então, treina hoje à tarde, um treino muito mais regenerativo, Marco Antônio Pereira, para amanhã realizar a sua última e única atividade, onde o Renato vai tentar definir o time que enfrenta o São Paulo no próximo sábado. Tá bem, então. Muito bem, então. Agora é isso aí. O Grêmio ontem... Agora tem uma imagem que está rolando aí na internet, e é aquilo que eu tenho dito, né? Por exemplo, ontem, flagrado o lance do jogador do time do Grêmio, o VAR chamou o árbitro para mostrar que tinha uma irregularidade e uma agressão do Diego Souza no jogador do Botafogo. E tinha mesmo, né? Eu achei que a expulsão foi justa.
Agora está circulando aí uma imagem, e aí é que os outros clubes reclamam, de um pontapé do jogador do Flamengo na cara do jogador. Do Bruno Henrique. E aí o VAR não viu. Entende? É aquela aí história, o VAR né, não vê. Os olhos que controlam o VAR querer. são humanos. Não foi sem querer, né? pessoal. Não foi sem querer, não. né? O do Flamengo foi sem querer. Não, eu acho que O não. Diego foi porque ele... Não, o Diego agrediu o cara. O do Flamengo não... Ele foi na passagem. Não, e o VAR olhou assim. O VAR olhou? Como é que tu sabe? Sim, olhou. Como é que tu sabe, Paulo? Apareceu na televisão, inclusive, eles fizeram um círculo em volta, mostrando que tinha sido sem querer. Que não viu foi o Tá árbitro. bom, então, Paulete, tá bom. Se é a tua opinião, Não, tá bom. O árbitro... Não é a minha opinião, é a opinião do árbitro, não é a minha. O árbitro não viu o lance vi, no vídeo, né? Quem viu foram os árbitros de vídeo. O árbitro não foi chamado. Exatamente, ele deve ter recebido a comunicação. Foi sem intenção alguma, ele passou na corrida e bateu. Pô, se aquilo ali fosse intencional, é para o jogador tomar 1 ano de suspensão. Teve o lance também do Everton, né? O goleiro do Palmeiras. Só para completar, Taigo. Oi. Eu acho que o Diego não merecia ser expulso, viu? Minha opinião. Uhum. O Everton teve um lance também no Palmeiras e Coritiba. O Gabriel me mostrava ontem até. No gol do Coritiba, os jogadores do Coritiba estavam comemorando. E o Everton foi buscar a bola dentro do gol e deu um balão nela. E a bola pegou nos jogadores do Coritiba que estavam comemorando. E aí tu olha o lance. Bom, peraí, o Everton vai ser expulso, né? Ele agrediu. Só que aí no VAR, o lance mostra que o Everton tá olhando para baixo. Ele pega a bola e sem olhar ele dá um balão. E aí a arbitragem interpretou que foi sem querer. O Everton imediatamente foi pedir desculpa também. Mas foi um lance que, de acordo com a arbitragem, foi sem querer. Então tá. Valeu, Taigor. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau. Agora vamos às informações do Inter. Olha que jogo, 8 gols ontem no jogo lá no Recife, hein? A garganta aí, do Gabriel, Marcos boa Couto tarde. estava em dia ontem, viu, Marcão? Como é que é? A garganta do Marcos Couto estava em dia ontem. Como sempre, né? Marcos Couto deu um show ontem de transmissão. 444 dias, Marcão. Sabe o que De? isso significa? Que o Inter não fazia 5. Não, que o Dourado não entrava em campo. Ah, voltou ontem. A grande notícia, é verdade que o Inter venceu seu 3º jogo seguido no Campeonato Brasileiro, se aproximou, tem pontuação de líder, né? Junto com o Atlético Mineiro, 31 pontos. Aproveitamento não, por exemplo, hoje o Flamengo até ganhando já assume a liderança, inclusive à frente do Atlético Mineiro, que aí vai ficar com um jogo a menos. Mas a grande notícia do dia ontem foi a entrada de Rodrigo Dourado. Aos 23 do segundo tempo, ele entrou no lugar do Rodrigo Lindoso, voltou aos gramados depois de 444 dias. Mais de 1 ano aí que o Dourado não entrava em campo. E recebeu a braçadeira de capitão, uma imagem bem bonita, né? O Edenilson entregando a braçadeira de capitão pro Dourado, ele visivelmente emocionado e agora de volta aos gramados. Na saída de campo ele até falou que por algum momento ele achou que nunca mais poderia jogar futebol. Enfim, ele tá de volta, tá trabalhando. O Inter que saiu 2h30 da manhã lá de Recife, chegou aqui em Porto Alegre e fez um treinamento pela manhã, às 7h30. Então fez treino logo depois que desembarcou. Os caras chegaram e foram treinar? Isso. Assim, fisiologicamente é até melhor, viu, Marcão? É um treino de regenerativo, porque se o jogador ele fica um dia, assim, ele faz um jogo intenso, faz essa viagem, e aí ele fica o dia sem treinar, no dia seguinte ele tem os músculos mais presos, né? Então foi um treinamento só para soltar a musculatura. Não foi nenhum trabalho tático, não foi um trabalho técnico, foi um trabalho para soltar o músculo do atleta que teve uma viagem longa para ir até o Recife, uma para voltar e um jogo intenso. Então, um trabalho para soltar a musculatura. O Inter que vai ter 2 atividades antes do jogo contra o Vasco da Gama nesse domingo. Destaque na partida para Patrick, que fez 2 gols, né, no jogo, mas também para uma vitória onde o técnico Eduardo Cudê falou ser muito importante mostrar que dava para fazer 5 gols, né? Foi um resultado importante. Ele considerou que é difícil fazer 5 gols e conseguiu na partida contra o Sport. O Inter não fazia 5 gols há 5 anos, né? Desde que venceu o Vasco por 6-0 no Beira-Rio, e não fazia 5 gols fora de casa desde 2007. Curiosamente, contra o próprio Sport, na Ilha do Retiro, quando o Inter fez 5-1.
na época, destaque do jogo naquele ano foi o Pinga, camisa 10, que fez 2 gols, foi um jogador que foi contratado na época para jogar. Eu lembro desse jogo. Lembra dele? Lembra do jogo, Marcão? E o Pinga fez gol olímpico na partida e tudo mais, o Inter venceu por 5-1. Então, 13 anos que o Inter não fazia 5 gols fora de casa, curiosamente acabou sendo, né, nessa partida, também numa partida contra o Sport. Sem problemas, digamos assim, para o jogo contra o Vasco e com 2 reforços. Nonato e Johnny apareceram nesse treino regenerativo de hoje pela manhã, apareceram no vídeo e devem aparecer como opção para o técnico Eduardo Cudê. Já depois do jogo contra o Vasco, o Yuri Alberto, que fez gol, inclusive seu primeiro com a camisa do Internacional, se apresenta à seleção olímpica e fica aí de fora de 4 jogos, né, sem atuar com a camisa do Internacional, vai se apresentar à seleção, mas o Inter, pela primeira vez, Marcão, neste momento, é claro que alguma coisa pode acontecer aí nesses 2 dias, mas o Inter, que tem uma média de 6 desfalques por partida, vai diminuir bastante para esse jogo contra o Vasco. A princípio, conta com todo mundo. Claro, quem já estava lesionado, caso do Bosquilha, caso do Musto, não volta. Mas, a princípio, tem grande parte do seu elenco à disposição. Muito bem. Olha, foi uma vitória importantíssima, mas a volta do Dourado, como você bem destacou aí, nós vamos saudar aqui. É um caso parecido com o do Jean-Pierre, que disseram, olha, não chuta mais. Esse aí não tem mais como chutar. E aí ele voltou fazendo gol, etc e tal. Aí machucou de novo, agora está voltando. Mas o Dourado era um caso sério, mais de um ano. 400 e quanto? 444. 444, olha aí. E ele voltou, e voltou bem, graças a Deus, né? Temos que saudar, né, pessoal, essa volta verdade, aí Marcão. do E não só pelo jogador, né? Pela pessoa que é o Rodrigo Dourado, Sim, acho que vale sim. destacar. Eu acho muito legal, acho que o Marcão tem toda a razão, a gente tem que saudar mesmo o esforço do jogador, um jogador que foi dado até em certo momento como difícil a sua volta, né? Mas sabe que eu quero aproveitar, e ontem eu fiquei muito satisfeito, porque eu tenho uma tese que eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém, mas eu falo toda hora que acho que Grêmio Internacional não devem nada aos grupos dos outros times do futebol brasileiro, à exceção do Flamengo. Ontem eu fiquei muito satisfeito porque eu vi o Grêmio com todos os seus jogadores, menos o Kahneman. O Renato pôde escalar o seu melhor time e ganhou bem do Botafogo, que até jogou muito bem. E o Internacional a mesma coisa. Apesar do Eduardo Cudê insistir com o Lindoso, com o Marcos Guilherme, com o Fernandes, com o Potker e outros, o banco do Internacional era rico ontem, e isso que falta ainda, o Nonato, isso que falta o Bosquilha, o Guerreiro vai voltar. Ou seja, eu fiquei muito satisfeito ontem, porque eu acredito realmente que os nossos 2 times têm um grupo para ser campeões. É verdade. Isso é bom. Hoje é dia do professor Sinotti, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O senhor está bem? Graças a Deus, muito bem. Então tá. Abraço pelo dia do professor hoje. Muito obrigado e repasso esse abraço aí, já fiz isso hoje nas redes sociais. Agradeço ao Osíris que me mandou a mensagem aí também no nosso grupo do esporte aí. Embora eu me considero um ex-professor, né? Porque faz 10 anos que eu larguei a sala de aula, mas quero mandar um abraço a todos os meus ex-colegas, né? A todos os professores aí a todo esse pessoal, Marco Antônio, que continua gostando de ensinar num país onde os governos historicamente odeiam a educação. Os professores estão aí na luta sempre. O Sinotti ouviu uma brincadeira muito legal. O que faz um professor faz toda a diferença. É isso que ele faz. Faz toda a diferença. Nossa saudação a todos os professores. Depois o pessoal não sabe por que o Japão, a Coreia do Sul e outros países de cultura oriental têm uma tecnologia tão avançada em relação aos latino-americanos, né? Lá, os professores são extremamente valorizados e reverenciados. Aqui, hoje em dia, aluno entra em sala de aula e quer bater no professor. Eu já nem vou falar em salário, quer bater
do professor, respaldado muitas vezes pelos pais, que não dão Exato. educação para os filhos em casa e aí depois querem cobrar do professor na escola. O professor é você, Vinícius Sinotti, a quem parabenizo. Faço apenas uma observação. Eu acho que não é num contexto de América do Sul. Acho que, infelizmente, é um contexto mais brasileiro. Porque no Uruguai, os professores são muito valorizados. No Chile, também são muito valorizados. Na Argentina, também. Infelizmente, é um contexto mais brasileiro, né? De desvalorização do Eu professor. acho que sim. Mas isso é um processo histórico, né? O Brasil, o Chile, ele sempre o foi Chile de massacrado. uns anos para cá, né, Benfica? Eu não sei, acho que não. O Chile sempre me pareceu um país bem desenvolvido. O Uruguai sim, a Argentina mais ou menos, né? Eu digo é que a nossa tecnologia, ela tá lá atrás. E aí o pessoal diz: "Ah, eu não sei o que aconteceu que a Coreia do Sul deslanchou porque investiu em educação, né?" E aqui Pois é, mas apesar de os tudo, governos, eu não estou dizendo o atual governo, os governos do Brasil, Não, claro. historicamente, odeiam a educação. isso. E apesar de tudo, Sinote, veja como são bons os nossos professores, o que o Brasil exporta de cérebros, né? De gente qualificada para trabalhar, inclusive Sim. no exterior, né? Apesar de tudo isso, a Sim. nossa formação, ela é muito boa, né? O pessoal, aqueles que se destacam e que conseguem realmente ter um nível intelectual diferenciado, se forem espertos, eles não ficam no Brasil, né? Eles não ficam aqui. Eles Uma vão pena. fazer a sua vida num lugar onde se investe em pesquisa, né? Onde existem excelentes cursos. E tem uma diferença, Benfica, é um assunto que até não é o momento ideal, mas já que veio à tona, existem determinados discursos que eu ouço aí que são profundamente demagógicos. Quando se diz: "Ah, no meu governo eu abri 2.000 escolas, 3.000 faculdades." Não, interessa é a qualidade, não é a quantidade. Hoje em dia tem faculdade aí funcionando até, como dizia um amigo meu, em porta de geladeira. Agora, qual é a qualidade dos profissionais que saem formados dali? A qualidade é isso sim. terrível, é uma coisa lamentável. Então, Tem não razão. adianta quantidade. O ensino bom é aquele de qualidade. E, infelizmente, os números estão aí para mostrar. O Brasil, salvo raríssimas exceções, não tem um ensino de qualidade. Muito bem, olha só. Queremos saudar os professores Portaluppi e Cudê, porque ontem foram muito bem nos jogos da dupla Grenal, e nós vamos fazer intervalo agora para voltar em seguida para debater as vitórias de Grêmio e Internacional. O Inter voltou ali para a liderança do campeonato, junto com o Atlético Mineiro, mas pode perder isso hoje que tem jogo do Flamengo, né? O Flamengo joga com Red Bull, né? Isso, às 8 da noite no Maraca. E daí o Flamengo pode assumir a liderança, e aí o Flamengo na liderança é complicado. Vamos para o intervalo, nós já voltamos com o apito final. 12h33, temperatura de... Deixa eu dar uma conferida aqui. Qual é a temperatura que tem no estúdio aí, ô? 22 graus e 3 décimos. Aqui no centro, 22 graus também, tá certo, isso aí. Perfeito. Apito final de... Vamos lá, vamos falar das vitórias da dupla ontem. Vitórias importantes. Vamos começar Marcão. falando do Grêmio, que foi o primeiro jogo. Marco Antônio, Diga. Posso começar com um papo antes, rapidinho, Marcão? Claro. A falta de elegância do Odair numa declaração que ele deu sobre o Cudê. Ah, sim, eu vi. Eu não quero me estender nisso, mas olha, eu gosto do Odair, eu acho que não tem perfil, mas que coisa mais deselegante que o Odair fez, principalmente depois do que o Mano Menezes fez com ele, né? Ele foi contagiado pelo Mano Menezes, eu acho. Ele quis desmerecer o Eduardo Cudê completamente, desnecessariamente, né? Sabe que eu acho que ele não quis falar do Cudê na entrevista dele? Eu acho que ele quis falar sobre... porque quando escalavam o time dele, ele escalava o time dele com os três, ele jogava o Dourado, Patrick e Edenilson, todo mundo chamava de três volantes. E depois com o Cudê Lindoso,
Patrick, Edenilson e o Bosquilha falam 3 meio-campistas. Eu acho que ele nem quis falar do Kudê em si. Eu acho que ele quis falar de como tratam essa questão. Que viu? até no site foi trocada. Eu tenho essa expressão, não tem nada. É que ele acabou usando o Kudê porque é o Kudê que é o técnico do Inter. Mas eu não sei se ele quis falar do Kudê. Agora eu não sei o que perguntaram pra ele chegar nesse ponto, né? É isso que eu não consegui achar a pergunta que fizeram, porque vem aquela frase do nada. Depois do empate com o Galo. A minha leitura foi muito crua em relação ao que eu vi aí. Que bom que tu está dando uma amplitude maior, porque eu realmente acho que não é o perfil do Odair isso. Pois é, eu fiquei surpreso. Eu fiquei curioso, Paulete, que tipo de pergunta fizeram pra ele chegar nesse ponto, sabe? Não tem muito a cara dele, né? Tá bom, doutor Marcão? Muito obrigado. Eu acho que o pela- que ele pela quis parte. dizer, Paulete, eu Opa. acho que o que ele quis dizer, eu concordo, eu tô na linha do Gabriel aí. O que ele quis dizer era, inclusive em relação a nós da imprensa, assim, ó, quando eu escalava 3 volantes, quando eu escalava Dourado, Edenilson, Patrick, eram 3 volantes, eu era retranqueiro. Agora continuam usando os 3 volantes e ao invés de dizer que são 3 volantes, agora chamam de meio-campistas. É isso aí. Pode ser, mas é uma mágoa, né? Ele tinha uma mágoa, então, e descarregou essa mágoa. Agora o Odair está mostrando que é um técnico competente, hein? É verdade. Né? Tem razão. Ele Com aquele conseguiu, com esse time do Fluminense, fazer alguns milagres. Ele ganhou um turno no Campeonato Carioca, está aí bem no Campeonato Brasileiro com esse time do Fluminense. É Olha, verdade. tá bem, hein? Eu já achava que ele já tinha feito milagre com o Internacional. Com aquele Internacional do ano passado, ele chegou à final da Copa do Brasil e botou o Inter na Libertadores da América. Eu já achava que ele tinha feito demais com aquele time que ele tinha ali. Essa era a minha opinião. Viu, Sinato? Então, eu vou nos elogiar hein? aqui, porque eu vou elogiar todos nós aqui, porque nós passamos o ano dizendo isso, dizendo que ele fazia um bom trabalho, que claro que teve críticas, mas nós sempre fomos partidários de que ele fazia um bom trabalho. Eu acho que O problema, ou um dos problemas, é o seguinte, é que o nosso foco ele está sempre sobre Grêmio ou sobre Internacional. Se o Internacional, e aí vamos pegar o exemplo do Odair, ele não ganha um título, não serve. O Odair não serve. Aí a gente começa a olhar o Odair com uma outra perspectiva no Fluminense. Pô, o cara tem algumas virtudes, quem sabe eu não enxergava. No Grêmio a mesma coisa. Se o Grêmio não ganhar um título, o Renato não serve. Aí o Renato vai para outro lugar, faz um trabalho legal, consistente. Puxa, acho que nos precipitamos ao criticar o Renato. É que a gente sempre exige que Grêmio e Internacional sejam campeões. Se não for campeão, não vale nada. E nem sempre vai dar para ser campeão. Né? Tem pelo menos 10 Campeão grandes é um clubes no só, Brasil né, com condições Benfica? de ser campeão. Mas no Mas caso campeão do vai ser Inter um é só, pouco né? diferente, hein? Porque o Inter faz tempo que não ganha, né? Pois Eu sei, Marco Antônio, mas olha só, esse tempo que não ganha não significa que algum trabalho bom não tenha sido feito, talvez não tenha sido mas coroado com um título. Eu não estou dizendo isso. Mas o trabalho... Não, mas o que eu É estou que o dizendo Inter é não isso. ganha gauchão E vale há o 4 mesmo pro anos, Renato. Benfica. Hein? Nem gauchão o Inter ganha há 4 anos, né? Mas o Perfeito, torcedor Marco é que Antônio. cobra. Mas nós acabamos de elogiar o Odair aqui. O Odair disputou gauchões e não ganhou. O Odair era ruim antes e ficou bom agora? Não, mas eu nunca disse isso, Benfica. Eu só estou dizendo que o Inter não ganha nada e o torcedor exige. E o ano sei que passado exige, mas se o Internacional não ganhou... Viu, Benfica? Oi. Não, a leitura que eu faço em relação ao que o Marcão comentou é que ele está numa franca evolução. Porque o Odair aqui, ele teve os seus problemas, mas ele está mostrando que ele está evoluindo. Que essa é uma leitura, eu acho que por isso que nós estamos elogiando o Odair, né? Eu sei, mas você mesmo acabou de dizer, Paulete, que você já o elogiava o ano passado. E eu achava corretos os elogios. É que de repente o cara não ganha um título, aí não serve. Não adianta. Não é assim. Eu acho que um trabalho do técnico é construído lentamente às vezes. Não, tá tudo bem.
Qual Só foi o que melhor assim, treinador? Não é eu que estou detonando. Qual foi o melhor o treinador Odair. que vocês viram mas na eu seleção falei isso, E brasileira? o Renato tem muitos títulos. Claro. E a Eu gente não falei. detona o Renato aqui também. Eu sei, exatamente. Mas eu não tô. Quando eu faço a defesa do Internacional, eu não faço a crítica do Grêmio, nem vice-versa. Eu acho que o Renato, por exemplo, foi campeão pela última vez, uma grande conquista, em 2018, a Recopa Sul-Americana. Depois ganhou o Gauchões. Mas às vezes se diz que Gauchão não vale nada, né? Eu acho, e eu nunca Sim, mas- deixei nesse tempo todo, em que ele não teve uma grande conquista, de dizer que ele é um bom treinador. Tá bem, mas não era essa a discussão, Benfica. Eu só estava elogiando o trabalho do Odair e dizendo que ele está muito bem. É que o time do Inter, o ano passado, eu acho que teve um grande erro de avaliação, e o Sinotti já falou sobre isso há pouco aí. Eu acho que ele fez milagre com o time do Internacional no ano passado, e mesmo assim, ele era muito criticado. Não tinha como ficar. O torcedor não queria que o Odair Eu ficasse sei. no Internacional. E a Eu própria sei. imprensa dizia, não, o Odair não tem condição, não tem condição. Quer ver, Marco Antônio? É que o torcedor nem sempre tem razão. Ontem, nós mesmos destacamos aqui. A gente não vê mais mensagem de WhatsApp elogiando o Renato. O que isso quer dizer? Que o torcedor está de saco cheio do Renato, né? Ontem. Hoje já não está mais. O torcedor ele muda ao sabor do vento. Né? Perfeito. Mas não é o meu caso, eu não estou mudando. Por falar essa no opinião. Renato, Mas eu não estou te chamando de torcedor. Por tô falar chamando de no torcedores, Renato. Nós somos analistas. por falar no Renato e no Grêmio, o jogo que eu trabalhei ontem ao lado do Bagé, o Grêmio mereceu a vitória. Ponto. Isso não está em discussão. A vitória foi justa, o Grêmio mereceu. Só que eu acho que o placar de 3-1, para quem chega de fora, não viu o jogo e diz assim, Grêmio 3, Botafogo 1. O Grêmio ganhou fácil do Botafogo. Não foi fácil, não. Não foi fácil. O primeiro tempo do Grêmio foi muito ruim. Não foi bom o primeiro tempo do Grêmio. O Grêmio tinha a posse de bola, era aquela posse de bola improdutiva, e quem criava as oportunidades e chegava era o Botafogo nos contra-ataques. Primeiro tempo foi esse. O Grêmio fez 1-0 naquele gol do Diego, um bom cruzamento do Robinho, aliás, a única coisa positiva que ele fez, cruzou, o Alisson ajeitou de cabeça, o Diego botou para dentro. E em seguida o Botafogo já empatou. Porque o Botafogo não estava aquado. O Botafogo adiantou as suas linhas, começou a marcar o Grêmio no seu próprio campo e começou a criar problemas para a defesa do Grêmio. Tanto que esse menino Rodrigues não estava bem. O primeiro tempo do PP não foi bom. No segundo tempo ele se transformou no nome do jogo. Mas o primeiro tempo ele não participou. O Grêmio estava distante, com aquele toque de bola sem verticalidade, sem nada. No segundo tempo fez um gol a 2 minutos e isso mudou o panorama. E a elogiar também o seguinte, mesmo depois da expulsão do Diego Souza, o Grêmio não se retraiu. E isso é um elogio. Não se retraiu. O Grêmio continuou em cima e fez o terceiro gol para dar tranquilidade. Por isso, quando eu falo que o Inter e Grêmio tem grupo, a meu ver, né? Ontem o Renato usou muito bem o seu grupo e o Eduardo Cudê melhor ainda. Mas o Botafogo, que até surpreendeu, o Marcão se referiu, que estava jogando bem uma hora na transmissão, né? O Botafogo é um bom time, mas quando precisou mexer, aí a gente vê que falta, não tem reposição alguma. Não e tinha faltou banco, preparo né? físico também. Não tinha banco. Paulete. Né? Por isso, hein? Agora, acho. isso é verdade. Agora, uma perguntinha para todos. Para que botar o Cortez, hein? Para que botar o Cortez naquela hora ali? Eu acho não que foi entendi. pra fechar, né? Aquele corredor Sinceramente. ali. Mas fechar, Paulo, deixa ali Deixa o Diogo Barbosa onde ele estava. Queria tirar o PP para poupar e tal. Bota lá o Everton, bota o Luiz Fernando, bota até o PP tava Ferreirinha. sentindo, né? Mas para que o Cortez ele botou o Cortez de auxiliar de lateral esquerdo? Não, mas, Facinotti, tem algumas regras.
que os treinadores cultivam, e eu acho que isso serve para levar adiante um bom relacionamento. O Cortez é um cara de absoluta confiança do Renato. Tá jogando mal? Tá. Mas é um cara que já jogou bem, foi importante em alguns momentos. E às vezes é aquela coisa, o técnico faz um carinho no cara e assim vai mantendo o grupo. Eu achei que não teve um grande problema assim. Era preciso fechar, o Botafogo estava atacando. E o Cortez, convenhamos, eu acho que ele é um bom marcador. Né? Mas opinião, óbvio. O Grêmio tinha um a menos, né? Já estava 3-1 o jogo. Ali o Botafogo não ia mais reagir. Eu não sei. Eu acho. Tá bem. Vamos fazer intervalo. Não é que Marco, isso tenha causado comercial alguma agora. alteração. Então, E comercial. Depois eu só quero fazer uma observação sobre a questão dos grupos de Grêmio Internacional, Marco Antônio. Claro. Temos aí até as 14h para debater bastante. Para nós, as tintas Renner, a cor é um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata esperamos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com o maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha Juros Zero. E a Chevrolet vai pagar as primeiras 12 parcelas do seu carro zero para você. Então vá até a Jardine e negocie. Se preferir, pode negociar pelo WhatsApp 51 98412 9087 ou pelo site jardinechevrolet.com.br. Rápido intervalo, nós já voltamos com o apito final. A urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas, avenidas sinalizadas, ciclovias e 5 grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso. Quero falar contigo que não quer votar nessas eleições. Tu tens motivo de sobra para isso. Acompanhar a política tem sido difícil, quase impossível. Eu mesmo já pensei em desistir. Com esses políticos que estão aí, dá vontade de não votar. Mas se tu fizer isso, Porto Alegre vai piorar. Então vem comigo, acredita mais uma vez. A hora de mudar é agora. Dia 15, vote 10. Insufilme atua na área de instalação e personalização automotiva de películas de alto desempenho, com marca própria e as principais marcas mundiais, como Avery, Intercontrol e SolarGuard. Película de proteção para uso externo, para lataria e partes sensíveis a danos externos. Películas especiais para brisa e veículos blindados. Tecnologia diferenciada e qualidade incomparável. Atendemos Porto Alegre e Litoral Norte. Ligue e agende 51 3021 2323. WhatsApp 519-9969-2190. www.insufilme.com. Fortunati Prefeito 14. Hoje é um dia importante, dia do professor. Valorizar professores é uma obrigação de todos nós. Eu tenho orgulho de ter sido secretário da Educação do Estado. E quando fui prefeito de Porto Alegre, cuidei muito da educação. Fortunati implantou o turno integral com 5 refeições e zerou as filas de espera no ensino fundamental. É hora de ser porto-alegrista. Coligação Porto Alegre somos todos nós. Você sabe que o Ângelus Plano Funeral Familiar é referência em qualidade e compromisso. E agora está evoluindo para Plano Ângelus. A partir de R$ 35,00 você terá benefícios e assistências para cuidar de toda a sua família. Conheça os novos planos com carência de 90 dias, a menor carência do mercado. Acesse angelus.com.br ou ligue 0800 51 22 28. Plano Ângelus, para um estilo de vida mais inteligente. Time do 13. Aqui é a Manuela Dávila. Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Sou o padre Ney Colombo, professor e ativista social. Saúde, educação e moradia. Para que todos tenham vida, vote 13774. Deus os abençoe. Olá pessoal, sou Pedro da Luz do GHC, em defesa do SUS e do direito dos trabalhadores, contra a privatização e terceirização.
vote 13.500. Engenheiro Comaceto, 13013. Jeff Grill Delivery, o melhor no conforto de sua casa. Baixe o aplicativo no Play Store, iOS ou acesse o site delivery.lexis.com.br/Jeff Grill. Para maiores informações, ligue no 51 3508 2480 ou no WhatsApp 51 3376 9382. Não deixe para amanhã o que pode comer hoje. Faça já seu pedido. Eu sou o Walter e a gente sabe que nada é mais urgente nesse momento do que a saúde. Mas a gente precisa colocar comida na mesa, ter onde deixar as crianças, pagar as contas. A vida segue, mesmo com a pandemia. A realidade da nossa gente é bem mais dura do que o conforto de um gabinete onde um prefeito deixa abrir ou manda fechar um comércio. Eu sou o Walter e de hoje em diante, eu e tu somos Porto Alegre. PSB. Apito Final. Futebol em debate. 7:01. Estamos de volta com o apito final aqui na Bandeirantes. Para ABT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine. Mande o seu recado para 98061-0949. Isso Filme, sinônimo de películas, a marca do filme desde 1988. Conferindo 8 minutos para 1h. E meu amigo Elson Simonetti mandou um recado aqui, lá da Padaria Andrade, dizendo o seguinte, ó. Não quer abrir agora aqui. Está elogiando o Renato e diz que é uma daqueles. Excelente o programa. Tudo na vida tem que ter paciência e aos poucos as peças vão se engrenando. Sou fã do meu técnico Renato e aos poucos o time vai se compactando e tudo vai fluir melhor. Isso vale também para o Inter. A chave do sucesso de uma equipe é a paciência. Abraço, Simonetti. Grande Elson. Tu teria essa paciência toda aí? Marcão? Fala, Paulo. Marcão? Sinote. Diga. Não, eu só quero agradecer ao texto que o Paulette me enviou, que foi enviado pelo Renato Eli, que eu não tenho o prazer de conhecer, é amigo do Paulette, mas o texto dele é perfeito, é isso mesmo. É exatamente esse o segredo da educação nos países citados aqui por nós anteriormente. É isso aí, um grande abraço. Eu li o texto dele que o Paulette colocou no grupo. Muito legal, muito bacana. Um abraço para ele. Eu lembro que em Novo Hamburgo tinha um lugar chamado Coreia também. E tinha a Coreia e tinha o buraco do raio. Eram 2 lugares terríveis. Mas hoje está tudo bonito, tudo urbanizado. Marco Antônio, faz tempo. Eu quero simular agora um debate eleitoral. Tá, Marco Antônio? Eu te peço licença. Tá bom. Então é o seguinte, como se fosse um debate eleitoral. Aí o apresentador, para quem o senhor quer perguntar? E a minha pergunta é para o candidato Roberto Pauletti. Olha. Posso fazer a pergunta para o candidato Roberto Pauletti? O senhor tem 1 minuto para a pergunta e Pauletti será 1 minuto para a resposta. Perfeito. Candidato Roberto Pauletti, no bloco anterior, o senhor disse, e eu concordo com o senhor, que Grêmio e Internacional tem bons grupos. Concordo com o senhor na premissa, candidato Roberto Pauletti. A pergunta que eu lhe faço, e aí, como disse o comandante, o senhor tem 45 segundos para responder, é a seguinte. Quando que sacanagem. voltarem a Libertadores da América e a Copa do Brasil, ainda assim, Grêmio Internacional, candidato Roberto Pauletti, terão bons grupos para encarar as 3 competições, candidato? Benfica e amigos, eu tenho certeza, porque eu falo desde o início isso, viu, Benfica? Vocês são uns artistas, hein? Não, mas o Benfica é mais do que eu, né? O Benfica deve ter feito teatro também. Não, mas olha aqui, ó, eu tenho certeza, Benfica, que Grêmio Internacional tem grupos fortes, tem grupos para enfrentar as 3 competições. Eles podem jogar com seus jogadores sempre no limite, não é exagerar, no limite. Para mim, ontem foi uma amostra disso, porque o Eduardo Cudê escalou um time com
pelo menos três jogadores de segunda divisão, e no banco tinha um banco muito rico. E o Renato a mesma coisa. O Renato ontem com o time completo, ele botou o time bom do Grêmio, o Grêmio ganhou bem, como disse o Sinotti, de um bom time. Eu confio muito nos grupos de Grêmio Internacional, viu, Benfica? Tá bom, candidato. Está satisfeito? Não quer réplica? O candidato Luiz Henrique Benfica me permite uma pergunta ao candidato Roberto Pauletti, não? Claro. O candidato Roberto Pauletti falou que o técnico Eduardo Cudê colocou alguns jogadores de segunda divisão, com o que eu até posso concordar. Mas o adversário também não era de segunda divisão, candidato Roberto Pauletti? Não, tem sim, mas é que a minha premissa, viu, Sinotti, é sempre colocar os que estão aptos, os melhores em campo. E ele fez algumas opções. Ganhou bem o jogo, sim, mas o jogo esteve sob risco também. Quando entrou o Dourado, quando entraram aquele menino que eu não conhecia, que tem todas as ferramentas para ser um grande atacante, que é o Yuri, e quando entrou o Galhardo, o jogo virou uma brincadeira. O Internacional amassou. Porque vocês mesmos falaram, os comentaristas de ontem, né? O Edenilson e o Patrick jogaram um partidaço. Foi fantástico o que fizeram ontem. O Benfica destacou muito isso. Eu gostei muito de ver o Internacional ontem, agora com o Dourado ali, com o Moledo de zagueiro. Olha, o time do Internacional me empolgou ontem, viu? E parece que aquela questão de jogar no futebol árabe estava mexendo com a cabeça do Edenilson mesmo, né? Acabou a história e ele voltou a jogar bem, né? Pensei a mesma verdade. coisa. E Sinotti, tu tens razão, claro que foi contra um time fraco, mas contra um time fraco tu tem que amassar. E o Inter não fez isso contra o Bahia nem contra o Goiás, né? Pois é, mas aí, Paulete... eu só achei que o Internacional... Eu acho que o Inter tomou muito gol do Sport. Tomar 3 gols daquele time do Sport ali, alguma providência defensiva o Cudê tem que tomar, né? Porque sem dúvida. Não pode tomar 3 gols do Sport Recife, com todo respeito. A gente comentou ontem, o Gabriel e eu, todos os 3 gols foram claramente erros assim pontuais. Primeiro gol, há um cruzamento do lado esquerdo, aí o Moledo e o Cuesta parecia os trapalhões, né? Um foi no outro, caíram, e o rapaz sozinho fez o Marquinhos. Gol. Não, e o Wendel, segundo gol. O Wendel estava marcando gol, o Moledo e o Cuesta também, né? Como? O Wendel, ao invés de estar marcando o atacante, estava marcando o Moledo e o Cuesta também, né? Então um erro coletivo grave, né? Defensivo. Segundo gol, o espaço que o Mugni tem para preparar a jogada dentro da grande área, se o Moledo teve o mérito, Paulete, de fazer o gol, e teve outras boas participações, naquele momento era ele que marcava o Mugni, não aproximou, ele faz o passe, o uruguaio que entrou, Barsi, né? Vem, chuta e faz gol. E no terceiro, uma cobrança também de escanteio, de novo uma bola aérea. Realmente, há muita preocupação, muita coisa no plano defensivo que o Cudê tem que olhar. Eu não gostei dos 2 zagueiros do Internacional ontem, não. Acho que o Moledo fez o gol, tá bem, mas eu acho que defensivamente, tanto ele quanto o Cuesta foram muito mal nos lances ofensivos do Sport, sinceramente. Agora, o adversário... Meu time está igual o Santos agora, viu, Sinotti? Nós fazemos 5 e tomamos 4. O Cudê diz que prefere isso, né? Ele prefere ganhar de 5-4 do que ganhar de 1-0. Agora vocês viram quem tem a defesa o Cudê? Menos vazada do campeonato? O Cudê. Fortaleza. Fortaleza tem a defesa menos vazada do campeonato. Tomou 11 gols só. Fortaleza tomou 11, São Paulo e Inter 13 e aí depois o Grêmio com 15. Olha só. Compensação, o ataque. Aliás, ontem fez 26, né? E o do Grêmio fez 17. Ontem só. no. O Sinotti, eu vou te provocar. Eu não gostei. Eu vou te provocar. Tu não achasse que o Abel tá melhorando? Jogou bem de novo ontem? Achei. Achei que ontem ele foi melhor. O Negão tá entrando em forma, rapaz. Ele tá ficando bem. Eu tô gostando de ver ele jogar, segurando o zagueiro. Eu continuo achando que ele não tem habilidade com a querida, né?
Nenhuma. Não tem. Ele não trata a bola de tu, né? Mas se ele botar pra dentro, se ele fizer gol, Ele tem centroavante feito gols, tem que né? fazer gol. O cara que joga dentro da área, ele tem que fazer gol. Ele tem feito gols, né? Isso é importante. Pra ele, centroavante, tem que fazer gol, bicho. E ele tá ali. E agora ganhou a concorrência do Yuri, né? Como bem citou o Paulete. O Rodinei foi bem também. Vocês comentaram durante o jogo também, né? O Gabriel e o não foram enfáticos, né? Mas jogaram bem. Os laterais também Ficou foram claro bem ontem, Paulete. Eu também gostei do Rodinei, mas ficou claro uma diferença, né? Na hora do cruzamento, o Heitor, que está começando a se destacar também, olha só a participação dele nos gols recentes do Internacional. Ele levanta a cabeça na hora de fazer o cruzamento e observa onde é que está o atacante. O Rodinei faz aquele cruzamento aleatório. Se alguém acertar, beleza. Entendeu? Eu acho que tem que haver esse refinamento aí na hora de... O Vitor Ferraz, do Grêmio, foi ele que fez o cruzamento... Ah, não, foi o Robinho que fez. Enfim, mas foi um cruzamento. O cruzamento, ele tem... Ele Não, mas o pode Ferraz, ser um chute. o Ferraz deu um baita passe pro gol do PP. Pois é. Naquela hora, isso o Renato fala muito. Quando se aproxima da área ou está dentro da área, tem que ter calma na definição. O pavor tem que ser do defensor. Então isso aí o Rodinei não fez ontem, o Heitor vinha fazendo, e ontem o Vitor Ferraz fez, e o Robinho, concordo contigo, Sinote, a única coisa boa dele, fez um passe muito bom, que aí o Alisson ajeitou de cabeça e o Diego Souza completou. E esse menino que jogou ontem de novo na zaga do Grêmio, o Rodrigues, alguém tem que encostar nele e dizer, olha aqui, meu querido, tu não precisa chegar atropelando os caras. Tu vai ser cartão toda hora e tu vai estar na rua. Ele já ficou no lucro de não ser expulso na Vila Belmiro. Ontem ele entrou lotado, tomou um chapéuzinho do jogador do Botafogo e depois começou a procurar o cara que eu acho que ele queria descontar o balãozinho que ele levou com uma porrada. Não pode fazer isso. Alguém tem que chegar nele e orientar esse menino aí, o Rodrigues. Senão ele vai se perder. Ele não pode ter como ídolo dele o David Braz, hein? Que o David Braz é maluco. E o histórico do David Braz diz isso. O David Braz tanto faz um golaço quando ele dá um chute de fora da área, e ele até bate bem na bola, como ele faz aquilo que ele fez com o Marinho lá na Vila Belmiro, e bota um jogo fora. Então tem que encostar. Ele que conversa com o Jeromel, eu acho que o conselheiro ideal para ele é o Jeromel. Mas também é um jovem, né? Já teve algumas boas participações, aquela coisa, o garoto sempre oscila muito, né? E acho que é correta a sua observação, tem que haver orientação. Agora sobre o Rodrigo Dourado, impressionante a diferença dele jogando para os demais volantes do Internacional, né? Ele domina a bola na frente da área e parece que se abre um clarão, assim, a lucidez dele para sair jogando, para vislumbrar o passe seguinte. Ainda vai, Paulete. Aí que tá. O torcedor já tá maluco, tem que jogar Rodrigo Dourado. Acho que ainda não. Ele ontem voltou depois de 450 dias. Hoje é que ele vai sentir as dores musculares. Amanhã também. Então é um processo demorado. Mas assim, 3, 4 jogos não tem para ninguém. Ele é o melhor volante disparado do Internacional. E uma coisa, né, Benfica? E agora eu vou ser oportunista. Eu não gosto muito, mas vou ser oportunista. Tinha um amigo meu, amigo nosso, que uma vez me disse aí no apito final, eu quase me matei, que o melhor Rodrigo Dourado e o melhor Musto, ele preferia o Musto. Pior que aí é bravo. Mesmo. Quem foi que falou isso? Quem foi? Não sei. Não sei. Tu sabe, não lembro. Depois eu te digo. Não, mas olha, Benfica, depois eu te digo. Em cima disso aí que tu falasse, Benfica, tu vê que o Internacional agora, com a volta, claro, a volta paulatina do Dourado, mais o Johnny e mais o Zé Gabriel, olha aqui, ó. São três excelentes. Isso, muda o perfil de volante, Paulete. Não, e pode mandar caminhar, né? O Musto e o Lindoso podem fazer as malas, o Inter agradece e eles vão embora, né? Claro. Muda o perfil do volante, passa a ser um volante mais rápido, mais técnico, diferentemente dos que estão aí, que são volantes primeiro de contenção e sem capacidade de organizar o jogo, né? Isso é uma evolução no time de futebol. E dentro disso, o Maicon jogando
é outro Grêmio, hein, pessoal? É outra coisa. Eu não quero exagerar isso, os comentaristas que falem, né? Mas o Grêmio é outro time com o Maicon em campo, né? Mas o Matheus Henrique não está sendo o mesmo. O Matheus Henrique, tem uma coisa que eu observo nele, e que eu observo no Gabriel Menino também, um volante destacado do Palmeiras. Ele bate muito, cara. Eu tenho umas situações que eu não consigo entender no Matheus Henrique. Parece que ele quer mostrar, às vezes, que é mais homem do que o outro. E ele comete muitas faltas, e ele não precisa disso. Eu não sei o que acontece, às vezes, na cabeça dessa garotada. Olha, Benfica, tu tem razão. Tu tem razão, Benfica. Ontem ele deu uma entrada por trás no jogador do Botafogo e ele tomou cartão amarelo. Foi no Babi, né? Isso. Ele tomou cartão amarelo ali. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei com medo que o juiz fosse dar vermelho. Porque a entrada foi violenta por trás, sem necessidade nenhuma. Isso. E ele já fez isso em outros jogos. Essa também. observação que tu fez é perfeita. Eu não sei. Os jogadores perdem equilíbrio com muita rapidez, Paulete. O nosso amigo Marco Poli, jornalista, Marcão, disse que deu muitas risadas com o debate eleitoral proposto pelo Benfica aí. Foi bom, né? Foi muito boa a ideia. Foi muito boa a ideia. Obrigado, Marco Poli. Mas o Grêmio, aqui, voltar ao Maicon, o Maicon é um jogador muito importante, e ontem ele deu muita qualidade para o meio de campo do time do Grêmio. A bola que sai do pé dele, ela é muito diferenciada, né? Sai limpa. Sai limpa, precisa, né? É um jogador importantíssimo, ele faz muita falta ao time do Grêmio. E sabe que tem algo mais, eu acho, Marcão, que vale também para o Dourado. Me parece que os jogadores têm muita confiança neles e jogam um pouco menos tensionados, porque com o Maicon ele dá um tempo de bola para os outros se acomodarem em campo, assim como o Dourado deu nos poucos minutos que teve em campo. Esses jogadores são muito importantes no time, né? Como é bom, Paulete, quando um treinador de futebol, ele sai fora acho que é sai da curva, né? É uma coisa assim. Ontem, Paulete, quando o Internacional colocou o Rodrigo Dourado, quando o Cudê colocou o Rodrigo Dourado, era o pior momento do Inter no jogo. Era um momento de crescimento do esporte, o Inter estava na frente, mas o esporte crescia. E aí até comentei com o Gabriel, puxa, vai colocar o cara num jogo quente desse, um cara que não joga quase que... E a gente pensou até que ia ser Lindoso e Dourado, né? Exatamente. Aí ele tira o Lindoso. Quer dizer, o técnico, essas sacadas de treinadores é que eu acho sensacionais, sabe? Um técnico faz uma coisa que ninguém está esperando, o que é uma prova assim de que o treinamento é tudo, né? Evidentemente que o Cudê vinha observando, o Dourado vinha analisando o crescimento, mas essa informação nós não tínhamos. Então, quando o técnico faz uma coisa assim fora da curva, eu gosto demais, sabe? E na verdade, até nesse momento do jogo, nos outros jogos, acho que ele colocou o Musto e o Lindoso, no caso, né, que era até o que a gente achava. Ele tinha bem menos o controle da partida, né, que foi contra o Galo, contra o Atlético, que já estava crescendo bastante, Atlético Paranaense. Agora, contra o Sport, sempre que o Inter marcava pressão na saída de bola do Sport, o Sport não conseguia sair jogando direito, dava um balão, o Inter ia lá e retomava a bola. Acho que até por isso ele não quis colocar de novo o Musto e Lindoso, porque ele viu que, no caso Dourado e Lindoso, porque ele viu que dava para controlar de novo o jogo, né? É verdade. Qual será o técnico estrangeiro que o Palmeiras vai contratar? Pois é, porque estão anunciando aí um técnico de fora, né? Não, que vai ser estrangeiro é certo, que agora a moda pegou. A lista é curiosa, porque tem 3 nomes que se falam. Eu estava acompanhando hoje pela manhã, até conversava com o Tiger e com o Bagé sobre isso. Um é o Miguel Ángel Ramírez, né, que é o do Independiente Del Valle. O outro é o Gabriel Heinz, que até a temporada passada estava no Vélez, ele passou 3 anos no Vélez. E o terceiro é o Abel Braga. Ou seja, Abel Braga? Não faz nenhum sentido, mas tudo bem, estava na lista. É curiosa, tem que rir até. O Ramírez é o técnico do Independiente Del Valle? Isso, ele mesmo. Eu traria esse técnico. O problema é o Palmeiras dar tempo e saber que ele não vai conseguir implantar aquilo em 2 meses, né? Isso, com esse adendo aí, Gabriel. Porque eu acho que às vezes os clubes têm que fazer, eu acho que o Palmeiras tem eleição, né, agora, tem que fazer uma aposta de longo prazo.
é comprovado que o mesmo é um bom treinador. O mesmo serve pro Gabriel Reis, fez um belíssimo trabalho no Vélez e, enfim, o grande trabalho dele, assim, o time jogava muito bem na Argentina, é verdade, não acabou não sendo campeão. Aquele é zagueiro, né? Isso, zagueiro lateral do United, do Real Madrid, da seleção. Agora, uma coisa, hein, Gabriel? Uma coisa nós podemos... Quer dizer, eu, pelo menos, eu concordo, talvez vocês concordem. O modelo de futebol argentino é mais aproximado ao europeu do que o nosso. Talvez por isso que os argentinos estejam valorizados. Eu vejo com bons olhos isso. Esse intercâmbio, o Benfica fala toda hora isso, né? Eu acho muito positivo. E no fim, todos que acabam dando certo são os que deram tempo também para eles trabalhar, porque a Argentina também gosta de queimar treinador, assim, como aqui. Mas eu sempre digo, para mim, a grande diferença, Brasil e Europa também, número de jogos, Brasil e Argentina é a mesma coisa. Brasil e Argentina. Aqui na Argentina, um ano cheio, eles têm 40 jogos, um ano cheio nós, a gente tem 70, né? 30 jogos faz diferença pro cara correr mais, ter mais tempo de treino, para trabalhar mais. É que tem muita competição aqui, né? Tem campeonato regional, tem campeonato nacional, tem Copa do Brasil, aí tem a Libertadores, ou quem não joga o Libertadores joga a Sul-Americana. E aí vai, né? O grande diferencial são as nossas... Diferencial aí não precisa ser positivo, né? Pra mim é negativo. São as 16 datas de estadual. Isso aí tu atropela o calendário inteiro, né? A gente passa 3 meses falando só de estadual. A gente fala muito de departamento médico, né? Eu quero aproveitar aqui, até por orientação do Dr. Paulo Henrique Ruxo, mandar um abraço para os doutores Roberto Rutner e Guilherme Caputo, que foram os médicos que operaram o Dourado. Eu acho que vale a pena também, porque foi um trabalho longo, né? E competente. Caputo operou meu filho também do joelho. É um baita cirurgião, médico de muita categoria. Um abraço para o Caputo, que é meu Roberto amigo. Rutner também, meu amigo pessoal, um abraço para ele de também. tênis. Parabéns para eles. Paulete, estou mandando... Aqui, ó, quem está mandando um abraço para nós aqui, o Sinote. E te convida também para ir lá no El Borrego, lá em Santana do Livramento, o Ernesto Pereira. Grande Ernesto Pereira. Tá lá, um abração, tá nos ouvindo. Assim, ó. Esse é craque. Não tem graça comparar o programa de vocês com o outro do mesmo horário. Marco Antônio. Grande Ernesto. Brigadão, um abração aí. O Ernesto eu fiquei muito feliz com outro santanense o título de prefeito honorário. Ele divide com o Duda Pinto. São os 2 caras mais famosos do Livramento. Grande Duda, um abração pro Duda. Diz aí, Sinócio. Eu fiquei muito feliz ontem com a volta do Dourado, porque eu conheço o Dourado desde menino. Eu joguei futebol com o pai do Dourado, né, o Bill, que era centroavante, não era como o filho que é volante. Você reclamava muito da arbitragem, Sinote? Você reclamava muito da arbitragem quando jogava? Eu reclamava muito. Reclamava muito, era muito chato. Eu era muito chato. Então você mudou bastante. Mudou muito. Não mudei não, continuo. Eu sou um cara que eu tenho uma autoavaliação muito grande. Eu reclamo mesmo, eu sou de reclamar. Eu não sou um cara conformado. Eu era ponta direita. Ponta direita. Viu, Paulete? Teve um grande amigo nosso que chegou pro chefe da equipe uma vez numa escala, ó, eu não sou de reclamar, mas essa escala tá errada. E ele reclamava todos os dias. Mas não é o sinal. Mas eu ao contrário, Marco Antônio, eu reclamo assim, ó, de coisas que eu acho que estão erradas na sociedade. E vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu casualmente hoje. Eu sou de reclamar mesmo. Eu tenho telefone celular, como todos nós temos, de uma determinada operadora, que eu não vou fazer propaganda. E aí, essa operadora, antes me mandava a conta pelo correio. Depois me mandava a conta por e-mail. E agora não manda mais nem por correio, nem por e-mail. Eu tenho que estar saindo correndo na lotérica para pagar. E às vezes a gente esquece o dia. Pois é. Eu tô nessa também. Como consumidor eu tenho que reclamar, eu não posso ficar quieto. Entendeu?
Eu sou desse, eu reclamo mesmo. Agora, de escala de serviço, aí eu não reclamo, não. Não sou de reclamar. Olha aqui, ó, o Paulete, Luciano, lá dos veteranos do Noia, tá te mandando um abraço aí, tá ligado aqui no apito final. Grande, Luciano. Grande, Luciano, abraço e obrigado. Vamos fazer intervalo comercial. Há outro dia eu falei aqui, o meu amigo Ferrari, lá de Estância Velha, encontrei ele na rua, ele me identificou, falou, eu estava ouvindo vocês, estava falando do Farofa, ele está morando, era o Silvio Menezes, jogava no América do Rio, era de Novo Hamburgo, está morando, se eu não me engano, na Paraíba, ele me disse, está morando lá no Nordeste brasileiro, está bem, graças a Deus. Abraço, Ferrari, obrigado pela audiência aí. Intervalo, depois vamos passar também pelos recados aí, 98061-0949. Tá bombando aí, ô Gabriel? Mas é evidente, Marcão. Ah, então tá. Muito bem. Valeu, já voltamos. 1h21, 1h21. Por favor, meu querido Gabriel Correia, confirma para nós a temperatura no Morro Casamenteiro. 222, 22 graus e 2 décimos. Começou a circular o Expresso 222 da Central do Brasil. E agora já veio o 221. Foi você falar que baixou o outro. Um décimo. Um décimo. Muito bem, o apito final, a hora certa para esse filme. O tempo tá bom aí no centro, ô Marcão? Oi? O tempo tá bom no centro? Aqui tá céu aberto. Aqui também não, tá legal. Então tá bom. Tem sol agora. Já teve mais nublado. E se o filme é sinônimo de películas, a marca do filme desde 1988. Recados para Skin. Deixa eu ler o texto da Skin, que é sempre muito importante. Você sabia que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com a área é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida, por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Vamos ler alguns recados aí, meu caro Gabriel. Vamos, Marcão, no 980610949, 980610949. Aqui, por exemplo, ó, o Rude Marques, hoje o programa está muito bom, tô acompanhando aqui. Obrigado. Mandou o Rude. O Caputo operou meus 2 joelhos, rompi ligamentos dos 2. Hoje estou o Cristiano Ronaldo. É o Thiago do Jardim Botânico. Boa. Caputo é fera mesmo, grande. Aqui também, ó. Marcão, está explicado os motivos do Cudê insistir tanto com o Zé Gabriel na zaga. Moledo e Cuesta estão mais perdidos do que mosca tonta. Ainda se sobressaem por serem experientes. Agora estão longe dos zagueiros do ano passado. Abraço ao Anderson. Mandou o seu recado. Eles ai, rapaz, não saiu a palavra agora. Desentrosaram. Por isso. A Cris Colorada mandou que o Abel é caneleiro, faz gol porque bate nele. Também aqui o Alexandre Rodrigues disse que o Dadá Maravilha não sabia fazer balãozinho, mas era um artilheiro nato. Tá falando do Abel Hernandes também. Aqui. Quanto foi o jogo Grêmio Esporte na Arena? Porque você, ele falou aqui sobre a qualidade dos times. Aqui o Valdir falou: quanto foi Grêmio Esporte na Arena? Eu nem me lembro quanto é que foi o Sport ganhou, né? Foi 2-1. O Sport ganhou, né? 2-1. 2-1. Aqui também no 980610949. O que aconteceu com o Guilherme Guedes? Nunca mais tivemos notícias dele. Verdade, né? Tá. O Guilherme Guedes, ele não tá no departamento médico? Eu ia falar que é o desconforto muscular, né? Mas já faz mas faz 40 dias. É um senhor desconforto. Eu estou com desconforto financeiro. É isso, velho? Gabriel, Eu também. Tem um recado aqui. Não, eu. Ah, sim. O Marcelo Cunha, o craque aí da Várzea, aí me mandou assim, ó. O Errando Fernandes e o Marcos Forrest Gump Guilherme podem vazar do Inter. Tu acha isso, Paulete? Claro que acho. O Marcos Guilherme, esse aí é uma piada. Ontem ele teve um mas e o Fernandes? O Fernandes é o parede que fala espanhol. Também não serve.
Ele pode O caminhar Marcos também. Guilherme, ele perdeu um gol realmente ontem que não dá para perder. Mas eu acho, Paulete. Eu sei, Benfica. Porque- Eu te provoquei porque de ficar se elogiando ele taticamente. Não, mas o Paulete, você foi jogador de futebol, você sabe que às vezes se joga sem a bola também, né? Futebol também é feito. Por que o Internacional foi tão agudo pelo lado direito ontem? E já havia sido contra o Atlético Paranaense quando jogou o Heitor? Porque havia um jogador que dá sustentação pro lateral, que preenche aquele espaço, que atrai a marcação. Acho que essas coisas funcionam também no futebol. Não é um craque, óbvio que não é. Aquele gol que ele perdeu prova isso. Mas às vezes um carinhozinho não faz mal, Paulete. Não, mas é que eu tenho que ser o mais pragmático possível. Eu penso nele numa sequência de campeonato e pelo desempenho que ele teve até agora, Benfica. Ele, para mim, ele é um jogador de Tá segunda correto. divisão. A amostragem dele é muito mais negativa do que positiva. Eu acho que também não é um cara assim que, olha, se tiver que gastar um dinheiro, gasta dele. Não é o caso. Mas às vezes, em determinados momentos, como ontem, ele foi importante. Muito bem. Ainda aqui no... Um dia vamos nos entender, Paulete. Um dia vamos. Não, só em poucas coisas a gente não se entende. É verdade. Ainda aqui no nosso Bandzap. Boa tarde. As vitórias da dupla não passam pela fragilidade de seus adversários? É o Renato de São Léo. Eu acho que isso aí, cara, isso aí é, como é que chama? Síndrome de vira-lata, complexo de vira-lata. Quando a gente ganha, é porque o adversário é ruim. Não dá pra ser assim, gente. São 11 contra 11, talvez não sejam tão bons os adversários, mas alguma virtude Grêmio Internacional tem. Tá me incomodando esse complexo de vira-latas aí. Mas contra outros times mais fracos, Curitiba, etc e tal, aí, não tiveram atuações tão boas assim, né, os times da dupla. Então é por isso que estamos destacando hoje a qualidade das vitórias de Grêmio Internacional na rodada. Ó. Foram vitórias boas, convincentes. Não ficou dúvida de que o Grêmio foi melhor que o Botafogo. Não ficou dúvida que o Inter, né, até poderia ter feito um placar mais tranquilo no jogo. Não tem dúvida disso, que o Inter ganhou sobrando lá o jogo contra o Sport Recife. Eu acho assim. O grande problema é que aí se não ganha, aí o time tá horrível. Mas aí se ganha, aí é porque ganhou do time que era ruim. Isso aconteceu com o Brasil e Bolívia, aconteceu com o Brasil e Peru. Ah, fez 5-0 na Bolívia. Bom, se o Brasil tivesse feito 1-0 na Bolívia, tava todo mundo criticando. Fez 5-0, criticaram. Aí ganhou do Peru. Jogou bem num jogo que, teoricamente, é o vice-campeão. É o vice-campeão da Copa América. Né? A equipe peruana perdeu para a seleção brasileira também. Aí ganhou num jogo truncado, difícil. Foi ruim. Se tivesse perdido, também estava ruim. Então, é muito complicado. É muito difícil. Eu quero aproveitar, colocar aqui para vocês, pode ser até de forma rápida aí, mas sem meter em política e tal. Eu queria uma opinião de vocês. Eu li a coluna do Juca Kfouri a respeito do jogo da seleção brasileira, e o Juca Kfouri dizendo que achava melancólico o fim de carreira do Márcio Guedes, que ele era um ex-amigo e um ex-comentarista. Eu acho que o Juca Kfouri exagerou no tratamento ao comentarista Márcio Guedes, porque ele teria na transmissão, e isso ficou claro, o Brasil inteiro comentou, na transmissão, o pessoal de microfone fez referências ao presidente Jair Bolsonaro. Falaram, o presidente torce pro Palmeiras, pro Botafogo e tal. Alô, presidente, tá ouvindo aí? Tá... Eu não sei, eu achei que foi um pouco pesado, o pessoal tá pegando um pouco pesado com eles, porque eles, afinal de contas, pelo que eu sei, são funcionários da Radiobras, né? E eles estão lá para cumprir esse papel. E, evidentemente, que eles não iam dar um pau no presidente da República, né? Claro que eu acho que foi uma situação, um momento... A minha pergunta é só uma. A minha pergunta é só uma. Só que eu sou muito rápido e objetivo. Minha pergunta é uma. Se o Márcio Guedes tivesse feito esse tipo de comentário a respeito do Lula, o Juca Kfouri falaria a mesma coisa? Boa. Acho que colocou bem. Não falaria. Não falaria porque o Lula digamos assim, o Juca Kfouri é
participante da mesma ideologia do Lula. Então aí estaria certo. É isso que eu não concordo. Eu acho que está errado babar ovo de político em todos os casos, mas em todos. Agora, quando é do meu, pode. Quando é do adversário, não pode. Eu acho até que ele falaria, só um rápido parênteses, porque ele elogiou o próprio Felipe Melo, quando foi a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu tenho essa impressão. Eu acho que a reclamação dele foi por ser uma TV pública, né? Acho que foi isso, não sei. Mas como ele também já falou que o Felipe Melo, ele não concordava com o Felipe Melo, mas tudo bem o Felipe Melo falar e estar em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ele elogiou já o Casagrande, enfim, outros. Acho que ele falaria, mas é só a minha impressão também. Marcão, tu fizesse um questionamento, a minha opinião é o seguinte: em primeiro lugar, eu não tenho credibilidade alguma do ponto com o Juca Kfouri. Eu não gosto do Juca Kfouri. Agora, ele foi mau caráter em falar o que ele falou do Márcio, mas eu acho que houve um exagero nos abraços que mandaram para o Bolsonaro. Acho que não precisava ter usado também para fazer isso. Assim, poderiam ter exaltado a decisão do governo, poderiam ter exaltado o presente, entre aspas, que todos nós recebemos. Agora, o Juca Kfouri falar do Márcio Guedes, ele não tem espelho. É verdade, né? Eu acho que pode ter acontecido um exagero por parte do pessoal que estava na transmissão, que foram vários abraços e tal, mas eu acho que também não é para fazer esse terremoto todo aí em cima de um cara que sempre teve credibilidade, né? E o Juca Kfouri considerou ele um ex-amigo a partir desse momento. Diz que eles estudaram juntos e tal. Eu li, mas eu fiquei assim um pouco triste com o que eu li do Juca Kfouri. Acho que o Juca é muito radical. Né? Mas tá bem. Por isso que eu fiz o comentário que eu fiz. Com essa impressão também. Tem mais recados aí, Gabriel? Tem sim, tem mais recados. 980610949. Muito bom o debate. Eu me mudei pra Band já faz tempo. É o Gilmar do bairro Lajeado, Porto Alegre. Ô, Gilmar. Grande. Aqui também. Será que o Odair treinaria bem esse grupo do Grêmio, amigos da Band? É o Luiz Andame de Gravataí. Essa eu deixo pra vocês. E aí? Claro que sim. Eu também acho que sim. Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Se ele tá treinando aquela baba do Fluminense. Eu também acho. É verdade. Verdade. Sem problema eu acho nenhum. Que ele vai ter outras oportunidades. Esse é um dos poucos técnicos dos últimos anos que apareceu bem no futebol brasileiro. Verdade. Vai ter destaque. Sabe que quem começa, Marco Antônio, a crescer muito mesmo é o Rogério Ceni, né? Olha, ele está consolidando uma carreira bem interessante, o Rogério Ceni. O Fortaleza é muito forte, né? Muito forte. E ele achou uma maneira de jogar, ele marca muito bem, tem velocidade pelos lados do campo. Você percebe ali, vendo os times do Ceni, que é uma coisa estudada, sabe? Eu gostei de uma entrevista muito boa que ele deu essa semana no Bem Amigos, lá da análise que eles fazem do adversário, cada adversário que vai ser enfrentado, a análise é muito aprofundada, ele coloca toda uma equipe a analisar. Eu acho muito legal isso aí, cara. Agora o Grêmio vai ter um jogo, vai ter um teste duro, hein? Contra o São Paulo. São Paulo pressionado. O Internacional joga com quem, Gabriel? O Inter joga contra o Vasco. Joga aqui contra o Vasco, né? Pena que o horário do jogo do Inter é 6 e pouco, né? 15. 6 e 15. Ô, Marcão, diga. No bloco anterior foi feito, ou nesse bloco agora, nem até já estou perdido, a respeito da síndrome, o complexo de vira-lata que o Benfica citou. Né? Eu concordo, eu concordo, acho que não pode ser assim. Né? Houve méritos na vitória de ontem, tanto do Grêmio como do Internacional, eu não tiro o mérito, e acho que quando tu joga contra time fraco, tem mais que passar por cima mesmo. Foi o que o Internacional fez com o Sport, e o Grêmio ganhou do Botafogo. Eu não acho o Botafogo tão fraco assim. E o Grêmio teve problemas até do jogo ontem. Mas a única coisa que eu fico cestroso é o seguinte:
Pô, o Internacional foi lá e fez 5 no Sport. E o Grêmio 3 no Botafogo. Pá, beleza então. Cria-se uma expectativa, tá? E a próxima rodada o caroço é outro, né? O Grêmio agora vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, que não é o Botafogo nem o Sport. O Inter vai pegar o Vasco, que é melhor que o Sport. Então, é só essa vacina que é bom fazer, porque senão os caras acham, ô Benfica. Sabe que o torcedor é passional. Os caras acham que na semana que vem agora o Grêmio vai fazer 3 no São Paulo e o Inter 5 no Vasco. Isso, eu concordo. É isso aí, né? Mas sabe que eu acho que o Vasco é pior que o Sport, meu Sinote? Eu acho que não. Eu acho que não. As atuações do Sport, os jogadores do Vasco são melhores. Meia calça, né? O Iago Maidano. O Vasco tem jogadores melhores, mas o Sport estava jogando melhor, né? Eu acho que isso que o Inter tem que cuidar. O Vasco estava jogando bem com... O Vasco estava jogando bem com o treinador anterior, o Ramon. Eu gostava do Vasco nos primeiros 3, 4 jogos. Depois... Ele vinha sofrendo uma queda. Já. Aí já não estava gostando. Mas sabe o que é, Benfica? Não era o caso de mandar o técnico embora, mas não tem grupo. Vinha caindo. O técnico novo do Vasco. Mas é isso, Paulete. Paulete, é isso que os caras não entendem. É isso. O Vasco arrancou bem, como disse o Gabriel. Fez 4, 5 jogos bem. Aí começou a ter cartão e lesão, ele teve que usar o grupo, e aí caiu. É que tem meia dúzia de maluco lá que botaram na cabeça que o Vasco ia ser campeão. E tem eleição também, né, o Sinote? Aí ele não ia aceitar. Parar com isso. Eu contei pra vocês já o episódio do Leandro Machado, que era treinador aí. Aliás, faz tempo que eu não vejo o Leandro Machado. Era treinador, foi contratado pelo Náutico. E o pedido que fizeram lá era só para o Náutico não cair. Olha, não deixa cair no Campeonato Pernambucano. E ele fez um trabalho de recuperação, levou o Náutico à decisão do título, aí perdeu para o Sport, foram para a Copa do Brasil, o Náutico passou a primeira fase, passou a segunda, aí pegou o Flamengo. Aí perdeu nos aflitos 1-0, tomou 3-0 no Maracanã, mandaram ele embora, mas era só para não cair no Pernambucano. Tem isso. Agora, é brabo. O Sapinto, Sapinto, né, um novo técnico do... Isso. Eu estava lendo uma entrevista dele aqui, perguntaram sobre a situação do Vasco, ele disse, olha, não estou sabendo dessa crise financeira. Acho que não contaram para ele. Eu cheguei a falar ontem. Mas que barbaridade. Cheguei a falar ontem. Tomara que o Vasco da Gama... O Benfica falou ontem. Que a coisa é isso. Exatamente, não, lembrei de ti, Benfica, porque ele disse assim, não estou sabendo. Ou ele está mentindo, sobre salário. É que nem o cara comprar. O negócio foi o seguinte, é que nem o cara comprar uma empresa e não olhar o passivo, né? Agora, só para contextualizar, ele chegou e perguntaram sobre salários atrasados e tudo mais, e ele falou: ninguém me disse nada, ninguém me falou em uma situação tão grave. A grandeza e a história do Vasco levaram-me a aceitar o trabalho. Claro que os caras... Tomara que ele não vai enlouquecer, que nem ele fez no esporte, né? Que ele deu um soco na cara do Liedson uma vez, que ele tava meio brabo no treino. Pois é. Bom, tem mais recados aí, Gabriel? Tem, claro que tem, Marcão, no 980610949. O Mauro de Gravataí, gremista, mandou: Odair no Grêmio, não. O Zico Moura mandou que o apito final é o programa dele na hora do almoço. Grande Zico. Ainda também, São Paulo é mais time que o Botafogo. Se o Grêmio jogar com o Matheus, Michael, Robinho e sem um volante de contenção, vai perder. É o Alexandre Hofmeister mandando o recado aqui pra gente. O Sócrates de Canoas. Vocês não leem elogios, vocês só leem elogios, não críticas? Tô lendo aqui já. Quando o Sinote vai reconhecer o Grêmio jogando bem? Grenal, Católico e Botafogo. Aliás, o David Braz é um baita zagueiro. Comete 2 erros, já é queimado. Tá difícil ficar ouvindo vocês. Abraço. Tá aqui lida a crítica do Sócrates de Canoas. Como foi respeitoso. Segue ouvindo e segue criticando. Não tem problema. Isso aí. Pode ouvir isso. Deve continuar ouvindo e segue deve ouvindo, continuar reclamando. Segue criticando.
Vou ligar pro Tite e vou mandar convocar o David Braz. E o Sergião de Estância Velha mandou o seguinte: o melhor jogador do Inter nos últimos anos, nos últimos jogos, é o VAR. Então, VAR em frente aí. Isso, né? É como diria, e é uma situação bem de hoje, assim, ó, né? Sobre essa declaração aí, ó, nádegas a declarar. Os caras estão guardando dinheiro ali, pô, brincadeira aí. Pô, essa é braba, né? Essa é braba. Essa aí, isso não tá me cheirando bem, viu? Eu tava ouvindo José Simão hoje na Band News. Coisa louca, é muito engraçado o Zé Simão. Ele falou que agora vão inventar cueca com fundo falso. Eu, Marco Antônio, esse aí é o autêntico. Eu, Marco Antônio, esse é o autêntico dinheiro que precisa ser lavado. Isso. É o dinheiro na poupança. Dinheiro na poupança. Simão é um craque, né? Dinheiro na poupança. Dinheiro na poupança. O que a Paulette, eu não ouvi que tu dissesse? Não, o Simão é um craque, né? Muito fora de sério, fora de sério. Olha, cara, se você quer começar... E é fantástico, é fantástico. Se você quer começar o seu dia bem, morar, dando gargalhada, olha, é indispensável, cara. Mas eu começo muito bem meu dia com o Rogério Mendelski. Pois é. O Rogério Mendelski é muito bom. É verdade. É extraordinário. Não, eu ouço o Rogério Mendelski até às sensacional. 8h30, agora até às 9, né? E Agora depois até às pego 9, o Simão na Band News. E aí volto para ouvir o Osíris Marins e o Sérgio. Ontem eu falei do Otto. O Simão, que hora é? Que hora é o Simão? Eu perco? 5 para as 9. 5 para as 9. Já está terminando o Rogério, tu... Isso. Pode botar Faz lá. a transição. Já está o Otto Bed essa hora mandando terminar o programa. O Otto Bed, eu falei ontem, né, fiz uma referência ontem que tinha um gandula parecido com ele no jogo, né? Me mandou um recado, rapaz. Vou te pegar na rua. Grande Otto, gremistão. Tá sempre ligado aí. Gremistão. Eu não sei que horas esses caras dormem, cara. Porque eles ficam ouvindo jornada até tarde. Depois acordam às 3 da madrugada para trabalhar. Eu não sei o que eles fazem, não dormem. Eu acho muito bom dormir. Eu sou... Você é bom de cama. Tu é bom de cama, Marco Antônio? Sim, durmo bem pra caramba. Durmo e ronco ainda. Deita e dorme. Claro. Mais uns recadinhos aí, Gabriel, por favor, meu querido. Vamos lá, aqui no 980610949. Sei que sou contrariado por muitos, mas não gosto do Dourado no meio-campo do Inter. Jogador muito simples e badalado demais. 2016, quando ele assumiu a titularidade, depois da lesão que tinha no início do Campeonato Brasileiro, o Inter caiu demais de produção. Mandou aqui, o ouvinte acabou não assinando. O Horst Amon, o Liscador, foi convidado para treinar o Cruzeiro. Como ele negou o cargo, não é mais doido, agora é só Lisca. E quem mandou o recado dourado foi o Marcos Miller. O Marcos Miller que assinou muito aqui, boa. Mandou o recado. O Marcos Miller, muda o teu conceito que tu tá errado, Marcos Miller. Que mais tem aí? Também aqui no... Tem um comercial aí. Aqui no 980610949. Esse Papito, como técnico de clube grande, é uma fraude. O nadador que sempre morre na praia, não ganhou título nem na Série B. Antes de elogiar o Cudê, vejam a qualidade do esporte. É o Jesus Colorado mandando também aqui com a gente. Boa. Isso aí. Ele queria que tivesse perdido pro esporte, então, é isso? É bom perder pro esporte. Não. Boa, Paulette. Gostei dessa. Gostei. Tá bem. Quero mandar um abraço pro Agora, cara ontem o seu São Paulo já estava meio apavorado, hein? Né? Seu São Paulo ontem se apavorou. O Papito, a mão pega ratão pra ele não saiu, hein? Pois é. Até interessante isso aí, hein? O que será que tá vendo? Será que eles estão caindo na realidade lá? O Sacha, o Jair, o Não sei. Não, mas um jogo só. Foi um jogo, né? Um jogo É que eu só. tô secando, só, né? Hã? É que eu tô secando o Benfica, Marcão. E tem que secar o Flamengo hoje, né? O Flamengo joga com o Bragantino hoje.
É às Essa 8 história esse aí jogo, do- se eu não me engano. Isso, né, às Gabriel? 8. Às 8. 8 horas, Essa 8 história horas. Esse jogo pra te secar muito, hein, Paulette? Essa história do Vasco da Gama aí, o Vasco da Gama disparou, aí todo mundo achava que não, dá pra ser campeão. É a mesma coisa que o pessoal da Red Bull, né? Que botou dinheiro no Bragantino, exigindo que o time já fosse campeão. Eles não sabem quem é o Bragantino. Vão levar uns 5 anos até Mas começar claro. a dar resultados. Né? É, claro. E é isso aí, é isso aí. Vamos fazer aquele intervalo, mandar um abraço pro Rodrigo Cinti, que tá de olho Quem? aqui para ver se eu leio os Pra quem? comerciais. Quem é ele, ô Marcão? Hã? Quem é o Rodrigo Simples? É um grande fazendeiro do Alegrete, Ah, tá. marcador de boi. Tu vê ele marcando os boizinhos lá? É, Não, queria ter visto. parecia um cowboy, cara. Ah, espetáculo, cara. E depois fica chorando as pitangas. Eu falei, pô, traz um boizinho pra nós fazer um churra aí. Ah, não dá. A economia tá difícil. Eles são assim, Marcão. Meneghetti está apavorado, Marco Antônio. Hã? Esse? Fiquei Não. sabendo que o Meneghetti está apavorado. Vai terminar a pandemia, ele vai ter que pagar o tal do churrasco aquele. Ah, ele ainda disse, eu vou ter que fazer um empréstimo para fazer um churrasco para vocês. Então, e toda semana ele tá lá postando churrasco, grelhado. Agora tá com uma churrasqueira vai ver nova, só. né? Tá todo metido. Ele vai ver só quando ele me pegar afiado. Não, o Rodrigo Simples tem um cliente forte aí, que é de carnes, né? Ele Tem. podia fazer um 0800 com ele, né? Tá aí, Rodrigo, já tá dado o recado É. aí, ó. Tá? Senão tu não vai ser mais citado aqui no apito final, hein? Ou tu financia esse churrasco, ou tu tá fora dos recados. Vou fazer intervalo. Aí, o Rodrigo Cinti só tem uma chance de mandar recado pra cá. Pro 980610949. Fazer aí, intervalo, já isso aí. voltamos. Olha aqui, ó. Pô, esse é forte, hein? Lista dos treinadores estrangeiros que o Palmeiras está interessado. O alemão Ney Frank, também conhecido como Ney Franco. É o polonês ali. Oi? É o polonês Eduardo Batiste. Eduardo Batiste. O que é o outro ali? É da Albânia. É o Mr. Valdemar. Valdemar. Ontem Tem eu o tava Jair Adventure. Ontem que é eu vi com o americano. Tiger, inclusive, o vídeo do anúncio daquela vez que o Flamengo demitiu o treinador e contratou o Valdemar, e aí eu não lembro quem era o dirigente do Flamengo na época. Fantástico aquilo, né? E essa é clássica porque aí quando ele é anunciado já começa a torcida de fundo que acompanhava na Gávea, a torcida de fundo já começa. Ar, fora Valdemar. O cara tinha sido anunciado há 30 segundos. É. Mas tá boa essa lista aí. Tem o Carilli. Valdemar? Carilli. O Valdemar é irmão do Oswaldo Oliveira. Isso, exatamente. Isso. É. E aí vem a pergunta do... Poxa, me fugiu o nome do repórter da ESPN. Famoso já e veterano já lá, me fugiu o nome. Ele só pergunta pro dirigente, por que Valdemar? E aí fica aquele silêncio. E aí ninguém sabe. É assim que escolhem treinadores hoje ainda, né? É aquele Ninguém que é sabe. amigo do Renato? Repórter? Isso. Me fugiu o nome Melo. agora. Melo, alguma coisa, né? É. Cícero Melo. Cícero Melo. Cícero Melo. Amigo do Renato. Tem um treinador que está crescendo. Que é nosso amigo, é meu amigo, amigo de vocês também, e que eu sempre torci por ele, que é o Lisca. Se o Lisca tirar essa marca de louco que ele tem e se dedicar apenas como treinador, eu tenho a impressão que logo ele vai ter uma boa oportunidade. Também acho. Não Ele fez concordo. ótimos confrontos Eu gosto. contra o Atlético Mineiro, comandando o América. Olha, Não, Marcão. é só essa pecha que fica, né, na verdade, mas ele é muito Ele bom. eu já gosto passou do por Lisca. outros times aí, não deu certo. Eu gosto do Lisca. E eu contei aqui para vocês que uma vez ele foi cotado no Brasil de Pelotas. Ele já treinou o Brasil, mas depois que o Brasil está na Série B, quando eu estava lá, houve um momento em que havia a possibilidade do Klemer sair e a gente pensou no Lisca e eu disse, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para ele, vamos tirar essa história de Lisca doido do teu nome. Isso aí tem que tirar.
Tem que tirar isso aí fora, não tem que valorizar isso. Ele é um baita treinador, Paulete. É um baita treinador. Você falou isso aí pra ele, Sinote? Não, eu disse que eu ia falar para ele. É que acabou o entendi. Klemer não saindo, entendeu? Acabou Perfeito. o Klemer não saindo e nós ficamos... Havia a possibilidade do Klemer ser contratado por um grande clube. E aí o nome seria o Lisca. Mas E não eu adianta digo, só olha, eu vou tirar do conversar com nome, ele, né? vou pedir para ele tirar essa história de doido. Tem que tirar isso fora. Mas não é só tirar do nome, tem que tirar do resto. Parar com isso, né? Mas eu acho que ele já passou, teve no Inter, tudo. Ele tá bem mais calmo agora. Mas eu acho que ele acertou Brasil... no indo pro Cruzeiro, que essa é uma fria, né? O Cruzeiro tá... fez muito bem. É o pior time Não deveria ir, não. dos grandes que caiu pra Série B. E Que quem o é o Grêmio, treinador quando caiu do pra Atlético Série B, Goianiense, hein? Agora é o auxiliar, é o pessoal da comissão técnica fixa. Desculpe, Marcão. Não, tranquilo. Não tem problema. Eu só queria dizer que o Grêmio, quando caiu aí pra Série B, o Odoni tinha 8 jogadores, né? Pra montar um time. Mas aí também era danado aquele time do Grêmio, né? Mas conseguiu voltar, né? Ainda ganhar o título da Série B. Aí veio o Mano Menezes, né? Com o Mano Uma Menezes. descoberta do Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe foi lá e tirou o Mano Menezes do Caxias e voltou para a Série A. Só para confirmar, o técnico do Atlético Goianiense é o Eduardo Souza, que era o auxiliar fixo da comissão fixa lá no Atlético Goianiense, que o presidente falou que vai observar com calma a busca por um novo treinador, vai confiar no trabalho integrado que se tinha do Wagner Mancini com a comissão permanente. Então, Eduardo Souza. Mancini que estreou com vitória ontem. A gente fala muito em renovação, né? E eu fico pensando, fico procurando aí treinadores às vezes, porque, claro, daqui a pouco sai um, sai outro, o Rogério Ceni é a bola da vez, mas não parece que estão surgindo. Teve uma época que tinha assim, tinha o Barbieri, tinha o Ventura, tinha o Carille, surgiram vários ao mesmo tempo. Agora parece que não tem essa reposição, né? E é por isso que tem os técnicos de fora vindo para cá, né? Não tá aparecendo ninguém, né? Não tem um técnico assim que você, pode olhar na Série B, o técnico do Brasil de Pelotas é um bom técnico, mas ele já é rodado, né? Não é nenhuma novidade no futebol. E não sei quem. O técnico do Cuiabá, quem é o técnico do Cuiabá? Deixa eu pegar o nome aqui, peraí. O Cuiabá faz um belo trabalho. E tem uma coisa aí, Marco Antônio. Me derrubaram. Que pesa Paulete. também. É o... Não, peraí. Eu já ia falar que era o Marcelo Chamusca, mas... É Chamusca. É né? ele? Tá, não, é que ele. apareceu aí como gerente, eu não tinha certeza. É o Chamusca. Sabe que tem uma coisa? É o Chamusca. Tem uma coisa que pesa também no surgimento de novos técnicos, Paulete. É a necessidade do curso da CBF, né? Que é uma exigência, e tem que acontecer mesmo essa exigência, e nem todos têm, né? Daqui a pouco tem muito cara qualificado aí que não conseguiu fazer o curso ainda. Então isso aí tá atrasando um pouco o processo. Eles começam a fazer o trabalho, tipo o Renato. Começa a fazer o trabalho e pouco tem que interromper. O Renato não interrompeu, mas alguns interrompem porque não tem o curso. E são bons técnicos. Pois é, agora para começar tem que fazer, né? E demora, né? Como o Gabriel, aí, o dele é da Associação Argentina. Isso. O da CBF é até um pouco mais rápido, né? É uma imersão de 15 dias, por isso que eles fazem no período de férias. Eu quero ter o prazer. Vai começar no Paysandu? E eu ia dizer isso boa, aí, hein? ô Paulete. Eu quero ter o prazer de dar um pau no Gabriel Corrêa como treinador do Paysandu. Mas eu já falei, a grande diferença da maioria dos treinadores para quando eu terminar é que eu sei onde vocês moram. Não tem essa aí de vocês me criticarem e eu não saber onde vocês moram. Olha aí, ó. Além de não aceitar as críticas, pera um é pouquinho. violento. Você é maluco. Marco Antônio, Gabriel maluco. o Gabriel sabe onde é que você mora e não levou a tua skin até hoje. Ô, Benfica, hoje é quinta-feira, eu volto a narrar domingo, só hoje é dia de skin, tá? Então, o Gabriel sabe onde Estourou você nosso mora. tempo aqui. Um abraço a todos aí, nós Tchau voltamos pra amanhã você. com o apito final, tá certo, gurizada? Um abração. Um abraço. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Vem na sequência aí, Milton Cardoso com Bastidores do Poder. Tchau, até amanhã.